Olá, estudantes, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora e hoje teremos uma aula muito especial. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as mudanças provocadas no soluto dentro de um solvente. Essa aula serão conjuntas, duas aulas juntas. Essa primeira aula, depois do intervalo, vamos voltar com uma segunda aula com esse mesmo tema. A aula é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, da área do conhecimento de ciências da natureza. O componente curricular é química. Eu, a professora Débora, está aqui comigo no estúdio uma convidada, a biomédica Gabriele de Ramos. Olá, meu nome é Gabriele Ramos, eu sou biomédica esteta, sou especialista em estética avançada, sou técnica em biotecnologia e estou muito agradecida de estar hoje aqui com a professora Débora dividindo essa aula com vocês. Nós que agradecemos, Gabriele. Bom, sobre o nosso cronograma de aula. Nosso cronograma de aula nesse quarto bimestre, nós teremos 4 encontros. Nesses 4 encontros vamos trabalhar, nesse primeiro, as mudanças provocadas pelo soluto. Depois vamos trabalhar as soluções, principalmente as soluções do nosso cotidiano. Contando átomos, vamos trabalhar matematicamente um pouquinho sobre como podemos trabalhar a estequiometria. Então, a aula Contando Átomos é um pré-requisito para você trabalhar os cálculos de estequiometria, que será bem lá no finalzinho do nosso bimestre, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar a seguinte habilidade. Analisar e discutir os processos que alteram as propriedades coligativas, em especial as que interferem no transporte por membrana celular, na temperatura e pressão de líquidos e gases. Bom, para a gente começar a aula de hoje, eu quero trazer para vocês uma situação. É comum as pessoas que já tiveram ou sofreram AVC, também sofreram trombose ou até mesmo algum problema no coração, usar um tipo de remédio que se diz que raleia o sangue, né? Vulgo ralear o sangue. E aí eu deixo a pergunta, é possível ralear o sangue com remédio? E para isso a gente precisa primeiro entender o que tem no nosso sangue. Então, Gabriele, o que tem no nosso sangue? Então, o nosso sangue ele é formado por uma parte física e uma parte líquida. E no processo de centrifugação, que é o processo onde a gente faz a separação dessa parte líquida para a parte física, nós podemos identificar o plasma e as plaquetas, né? Então, as plaquetas, a água, ela está no plasma. Além disso, nós também temos sais, minerais e temos células muito importantes no plasma, que são os leucócitos, que são células importantes para o nosso sistema imunológico. E na parte física, que é a parte vermelhinha que nós conhecemos, que dá aquela coloração vermelha para o nosso sangue, nós temos as hemácias. Então, o nosso sangue é constituído por esses constituintes. Bom, então, na verdade, o nosso sangue não é todo vermelho, né? Não. Então, quando eles sofrem esse processo de centrifugação, é que a gente consegue, então, perceber justamente essas diferenças. Bom, uma vez que a gente já sabe o que tem no sangue, qual que é o processo, o que ocorre no nosso sangue em relação à água? Uma vez que vai ralear, a gente está falando de consumo de água, não é isso? Então, a gente usa esse termo ralear porque se entende que é um processo de diluição, né? Mas a gente precisa entender que a nossa membrana celular, ou seja, a membrana ali presente nas células, ela é uma membrana semipermeável, ou seja, ela não pode deixar que qualquer substância ultrapasse por aquela membrana. Então, para que isso ocorra, tanto o processo de transporte da água, entre outras, a gente precisa entender que se passa pelo processo de osmose. Então, nós precisamos entender que o processo de osmose vai nos permitir um meio hipotônico, que é quando nós temos muita água disponível ali no sangue, então eu vou ter uma grande absorção de água pela célula. Eu tenho um meio isotônico, que é quando eu tenho um equilíbrio da quantidade de água que entra e sai, e eu tenho um meio hipertônico, que é quando eu não tenho muita água disponível no sangue, então a minha célula ela não vai ter uma grande quantidade ali dentro de água e ela fica desidratada. E esse volume que vai variando dentro do sangue tem a ver com o nosso consumo de água? Sim, se você bebe muita água em excesso também não é interessante, né? Apesar que a água ela é o constituinte importante do nosso organismo, mas se você bebe muita água não é importante, porque se eu tenho um excesso de água eu posso prejudicar a minha célula, assim como se eu também não beber,
eu também prejudico principalmente os processos bioquímicos daquelas células. E aquele mito de falar que nós precisamos tomar 2 litros de água por dia, ou é verdade? Não. Na verdade, o que acontece é que cada indivíduo vai precisar de uma quantidade ideal, tá? Então, como que a gente descobre? Uma forma simples é você pegar o seu peso corporal e multiplicar por 0,38. Quando você faz isso, você chega na quantidade ideal de água para ingerir. Ou seja, às vezes você vai precisar de 2 litros, mas eu vou precisar de 3 litros. Então, a gente precisa saber essa diferença. Ótimo, muito legal. E quando a gente fala dessa quantidade, a gente está falando exatamente de água ou de líquidos em gerais? Porque tem frutas, outras coisas que também tem líquidos, de né? água. Obviamente que algumas frutas, alimentos, vai trazer essa propriedade da água ali na composição dele. Mas a gente precisa entender que o principal é a água que a gente ingere mesmo de forma líquida. E as pessoas que têm um alto consumo de sódio, por exemplo, sódio, ou então com fast food, ou então come muito pizza, muito hambúrguer, essas comidas muito industrializadas, isso também pode afetar essas concentrações de água? Os nossos hábitos alimentares interferem muito, né? Não só os alimentares, mas o de vida. Então a gente precisa entender que por exemplo, o tabagismo, o elitismo, né, que é o consumo de álcool, fast food, alimentos processados, isso tudo vai alterar de forma negativa o funcionamento e a absorção de água. Porque se eu tenho um alto consumo de sódio, né, que é o sal, eu preciso entender que o meu organismo ele precisa de muito mais água. A gente pode lembrar da regrinha, né? Então, onde o sal vai, a água tem que ir atrás, tá? Então, dessa forma. Bom, então esse é o processo de osmose, então, do sangue. Bom, mas como que seria explicar essa osmose trabalhando num olhar um pouco mais simples? Vamos pensar da seguinte forma, eu vou usar aqui a caneta para a gente poder, para ficar mais simples aqui para explicar, tá? Bom, imagine que eu tenho aqui uma piscina e nessa piscina eu vou ter espaços. O que são esses espaços? Imagine que eu tenho uma piscina retangular e nessa piscina retangular eu vou ter uma membrana cortando essa piscina ao meio. Bom, nessa piscina eu vou ter então esses espaços aqui, que seriam buracos mesmo, buraquinhos, onde só caberia a molécula de água para passar. Inicialmente eu só teria água dentro dessa piscina. Posteriormente eu acrescento então as moléculas de soluto. Um soluto, por exemplo, o açúcar. Eu posso colocar aqui, então, açúcar aqui dentro. Com o passar do tempo, o que eu vou observar aqui? Eu vou observar que uma certa quantidade de água, ela pode passar tanto de um meio, ela pode passar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Bom, só que após um determinado tempo, o que nós vamos observar é que a concentração, a quantidade de água disponível do lado onde eu tenho o soluto vai ser muito maior. Então, quando a gente fala no processo de osmose, a gente está falando justamente do transporte de água por parte de uma membrana semipermeável, onde apenas a água vai poder passar, e ela passa justamente para o meio onde tem soluto, né? Então, se a gente pensa dentro ali das células, a gente está pensando justamente as concentrações ali de soluto. Bom, vamos imaginar a mesma situação que eu falei anteriormente. Coloquei, então, aqui eu tenho uma coluna, né? Colocando em U. Aqui nós temos a membrana. Bom, é acrescentado, então, o soluto de um lado e nós vamos observar, então, o deslocamento da água para o meio do soluto. Assim como a Gabriele disse, né, a água vai correndo atrás do soluto. O que a gente observa com o passar do tempo? Nós vamos ver que existe uma diferença da coluna aqui de água. Então, você vai ver que tem uma coluna muito maior sobre esse lado daqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, impedir esse deslocamento de água, né, uma vez que a célula, por exemplo, ela não pode absorver toda a água disponível do sangue, senão as células iriam inchar e depois serem destruídas. Então, precisa haver algo que impeça esse processo osmótico de acontecer. O que é que vai impedir, então, esse fenômeno de ocorrer? É justamente o que nós chamamos de pressão osmótica, que é a pressão que nós vamos exercer para impedir que o processo de osmose ocorra. Então, o que acontece?
Imagina que eu vou ter aqui uma pressão externa. Eu tenho aqui uma pressão externa sobre a coluna que vai impedir o processo natural do fluxo, não é, da água de passar para o lado menor concentrado para o lado mais concentrado, ou seja, para o lado onde eu tenho soluto. E por que a água faz esse processo? Nós podemos falar sobre a pressão de vapor. Aonde tem um líquido, nós podemos falar da pressão de vapor dele. A pressão de vapor do líquido, do solvente, né, da água pura, ela é maior do que a pressão de vapor que nós temos aqui da mistura, ou seja, da água com o soluto. Se essa pressão ela é maior, é então realizada essa pressão sobre o líquido que empurraria, né, entre aspas aí, a água para a direção do soluto. Então, esse processo osmótico, ele pode ser explicado, então, através da pressão de vapor que está presente. Nós vamos trabalhar melhor essa pressão de vapor na próxima aula. Bom, então nós já sabemos o que é a pressão osmótica. É a pressão que eu exerço externamente para impedir que o processo de osmose ocorra. Mas e isso no sangue? Bom, antes de falar um pouquinho do sangue, vamos lembrar então que nós estamos trabalhando propriedades do soluto dentro de um solvente. Então, a propriedade coligativa é: quanto mais concentrado for o meio no interior das células, ou quanto maior for a diferença de concentração entre o interior das células e o meio aquoso, que as rodeiam, maior será a pressão osmótica que deverá ser exercida para que a osmose não ocorra. Então, se tem mais soluto, eu tenho uma tendência de aumentar a coluna de água. Para impedir essa coluna de água, eu preciso de uma pressão maior. Quanto maior concentrado o meio, quanto mais soluto estiver naquele meio, maior a pressão osmótica. Bom, e agora vamos falar isso no sangue. Pode falar, Gabriele. Então, como eu falei no início, a nossa membrana ela não pode deixar com que todas as substâncias entrem para o meio intracelular, ou seja, para dentro da célula. Então, a gente precisa entender como que funciona essa pressão osmótica sobre a membrana celular para a absorção de água. Existem proteínas que são as albuminas e as globulinas que não ultrapassam esta membrana celular. E quando isso acontece, elas formam uma barreira para que a molécula de água, ou seja, para que as moléculas de água consigam entrar para o meio celular. Tá? Então, ocorre dessa forma. Então, a pressão osmótica também está presente no nosso sangue. Então, o que impede as nossas células de não terem muita água ali dentro é a pressão osmótica, mas também tem a membrana, né? A membrana, ela não é totalmente permeável, não é mesmo? Exatamente. A membrana, ela vai ter uma parte hidrofóbica, ou seja, ela não gosta da água, e ela tem a parte hidrofílica, ou seja, afinidade com a água. Então, desta forma, ela consegue manter essa osmose, esse equilíbrio, para que não haja nem o excesso, né? Que não haja o excesso de água, a absorção excessiva de água, e também para que não haja a perda. Por isso, como você falou, em questão do vapor, é importante o nosso sistema de termorregulação, que é o quê? A transpiração, que é o suor, né? É verdade. Principalmente para quem faz atividade física, né? Sim. Termina se transformando em um ponto muito importante. Exatamente. Bom, pensando agora no nosso problema inicial, lá do sangue, sobre o remédio ser capaz ou não de ralear o sangue, que afinal de contas nós falamos tudo isso para a gente poder entender se existe ou não remédios capazes de diferenciar, né, dar uma quantidade, né? Ralear o nosso sangue, ou seja, mudar a quantidade de água dentro do nosso sangue. E aí, existe então remédio, Gabriele, que seja capaz de ralear o nosso sangue? Não existe nenhum remédio capaz de diluir ou de ralear o sangue, né? O que acontece é que você citou muito bem a questão dos pacientes com quadro aí que já tiveram um infarto, um AVC, um quadro de trombose. O que acontece é que o nosso sangue, para que haja ali o processo, por exemplo, de cicatrização, de renovação da célula sanguínea,
ele precisa de coagular, ou seja, ele precisa formar ali um trombozinho como se fosse uma rede para que haja aquele processo de cicatrização. Então a palavra trombo não é uma palavra inimiga, algo ruim. Não, pelo contrário, ele é necessário. De forma fisiológica, ou seja, de forma normal no nosso organismo, ele precisa acontecer. Porque senão, quando a gente cortasse, a gente ia sangrar, sangrar, sangrar até, né, acabar o sangue. Então, a gente precisa desse processo de coagulação. O que acontece nos pacientes que tiveram quadro de AVC, de AVE, de infarto e tudo mais, é que essa coagulação, ela acontece de forma descontrolada. Então, eu formo trombos ali no meu vaso, ele se solta e obstrui aquele vaso, tá? Mas em relação aos remédios, existe? Não. O que acontece é que existem proteínas no nosso sangue, principalmente o fibrinogênio, que vai fazer essa parte aí de coagular. Então, o que que o anticoagulante faz? Diminui essa ação destas proteínas e a coagulação, ela não acontece de forma excessiva. Então, na verdade, elas vão inibir a ação, então, o remédio vai inibir a ação dessas proteínas para impedir a formação, então, desses trombos dentro dos vasos sanguíneos. Exatamente. Tá. Então, eles não alteram de forma nenhuma a quantidade de água disponível no sangue. Isso é importante. E uma curiosidade, as pessoas que fazem uso de anticoagulantes, normalmente quando vão fazer cirurgias, passarem normalmente por cirurgias, cortes grandes, eles precisam parar de fazer uso deles, então, para que esse processo volte ao normal, ou ele é irreversível? Dependendo do quadro do paciente, o cirurgião, ele pede sim que cesse a administração dessa medicação, ou então ele vai pedir a diminuição da dosagem, tá? Porque dependendo do quadro, aquele paciente ele não pode ficar, porque também senão durante a cirurgia e pós a cirurgia, ele pode ter um problema. E aí, só para não tomar um pouquinho muito da aula, mas só para exemplificar, pacientes de cirurgia plástica, por exemplo, elas precisam fazer uso de anticoagulante antes e após a cirurgia, para que seja de forma preventiva, para que não haja formação de coágulo e se desenvolva uma embolia pulmonar, né? Ou uma trombose. Muito bom saber. Então, respondendo a nossa pergunta, não existe nenhum remédio capaz de ralear o nosso sangue. Bom, na aula de hoje, então, vamos fazer uma recapitulação rapidinha aqui. Nós vimos, então, o processo de osmose aplicada diretamente à corrente sanguínea, né, ao processo, né, do nosso sangue. Vimos também a nossa primeira propriedade coligativa, que é a pressão osmótica, que está relacionada justamente com impedir o processo natural da osmose de ocorrer, ou seja, é aquela pressão externa que ela é exercida justamente para que a osmose não ocorra dentro do nosso sangue. E também vimos o iniciozinho sobre o conceito de pressão de vapor. O que é esse conceito de pressão de vapor que não deu para trabalhar muito, mas vamos trabalhar mais na próxima aula? É justamente a ideia de que todo líquido, ele é capaz de produzir ali vapores, né? Ele vai evaporar a sua parte superficial e essas moléculas que passaram do estado líquido para o estado gasoso, elas vão exercer também uma pressão sobre o líquido e nós chamamos isso de pressão de vapor, justamente porque é a pressão que o vapor do próprio líquido vai exercer ali. Então, olha só, hoje nós conseguimos ver o processo de osmose, conseguimos ver a propriedade coligativa, que é a pressão osmótica. Lembrando que a pressão osmótica é para impedir o processo de osmose de ocorrer, ou até mesmo, né, de diminuir a quantidade de água. E o conceito de pressão de vapor, onde nós vamos trabalhar melhor na nossa próxima aula, logo depois do intervalo. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a Gabriele por estar aqui conosco nessa aula. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, eu adorei estar aqui. Muito obrigada aos alunos que estão assistindo a aula e muito obrigada pela oportunidade de dividir o conhecimento com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, e eu quero então agradecer a você aí de casa, estudantes, donas de casa, todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada por estarmos aqui e não saia daí. Logo depois do intervalo vamos continuar esse tema. Um grande abraço virtual e até mais!